Pessoal, vamos iniciar mais uma aula de CorelDRAW, continuando as aulas sobre formas geométricas básicas. Agora nós vamos utilizar a ferramenta Elipse. Bem, vamos criar aqui um novo documento, aula 5, configurações padrões. Vamos lá. Uma coisinha que eu gostaria de ressaltar é que para quem estiver acompanhando as videoaulas utilizando uma versão um pouco mais antiga do Corel, como a X6 ou a X5, talvez venha a perceber em relação à interface, fora o que eu já disse em uma das aulas, a ausência de um dos menus aqui, é que as formas não possuem mais de cara aqui as antigas chamadas formas básicas. Isso é apenas uma diferença de versão, mas falaremos sobre isso mais aprofundadamente em próximas videoaulas. Bem, ok. Prosseguindo, assim como a ferramenta de retângulo, a ferramenta elipse trabalha de maneira semelhante. Tem-se um ponto inicial e, definindo-se um ponto final, tem-se o desenho da elipse. E da mesma maneira como fizemos com o retângulo, ao apertar-se CTRL, faremos uma elipse, só que na verdade não uma elipse, desculpe, faremos um círculo. Assim como na ferramenta retângulo, sem o CTRL, o retângulo ele é construído sem manter proporção, verdadeiramente como um retângulo. Ao se apertar CTRL, o retângulo passava-se até uma proporção e tornou-se um quadrado. Na elipse, ao apertar CTRL, a ferramenta elipse, teremos um círculo. Então vamos lá, apertando CTRL, pressionando o ponto inicial e definindo um ponto final qualquer, teremos um círculo. Aqui vocês devem ter notado que ele acabou ficando um pouco achatado, é porque eu desselecionei o CTRL antes de apertar no ponto final. Uma coisa que deve se atentar é que apenas se desseleciona o CTRL após clicar no ponto final, para não perder a proporção conseguida até então. De maneira semelhante à ferramenta elipse, a ferramenta retângulo, a ferramenta elipse ela também tem a possibilidade de uma elipse de 3 pontos. Vamos demonstrá-la aqui a seguinte. Primeiro ponto, segundo ponto e temos a nossa elipse. Isso aqui é interessante porque tem seu maior controle para a criação de figuras mais ovaladas e etc. Bem, como última coisa a se falar sobre as elipses é que, assim como a ferramenta retângulo, ao clicar-se no objeto, nós conseguimos dispor de alguns menuzinhos contextuais aqui que permitem alterar a figura da elipse. No retângulo, nós tínhamos um trabalho com as bordas. Aqui na elipse, nós temos deixa eu criar aqui uma elipse, a possibilidade de torná-la um arco ou um popularmente conhecido gráfico de pizza. Vou demonstrar primeiro a opção do gráfico de pizza. Seleciona-se primeiro o objeto, nosso círculo, nossa elipse. Aparecerá aqui na parte superior as opções, por padrão vem como elipse. Nós podemos aqui selecionamos a ferramenta torta. Percebe-se que de cara ele já criou um círculo faltando um pedaço. Esse ângulo de abertura aqui pode ser controlado através desses controles aqui em cima. Pode-se aumentar o ângulo de fechamento, fechar mais
abertura, em cima abrindo mais, fechando. Fora essa ferramenta, essa opção, desculpa, há também a do arco. O que mais difere dela em relação à torta é que ela não mantém nenhum desenho fechado. Ela produz um desenho aberto, uma forma aberta de arco. Bem, assim como eu fiz na videoaula anterior, vamos construir um pequeno exemplinho utilizando essas formas geométricas. Eu volto a ressaltar o que eu falei na última videoaula, pratiquem o que eu estou fazendo, tentem imitar. Eu sei que é bem básico isso aqui, mas é interessante acompanhar, porque, como eu já disse, é a prática, e a prática leva à perfeição. Bem, essa figurinha será bem mais simples. Vamos construir aqui um círculo, apertando Ctrl, um círculo, chama aqui, dá uma ajeitadinha, transformamos na figura torta. Uma coisinha até que, desculpa eu não ter falado, é que o círculo convertido nessa torta, ele pode ter a sua direção invertida. Como assim? Por padrão, ao apertar aqui, nosso círculo ele fica com um buraco, por assim dizer. Mas e se precisássemos somente desse pedacinho aqui, excluindo todo o resto? Alguns devem pensar, basta que mudemos os controles aqui. Só que isso não é exatamente muito prático. Se estamos fazendo uma arte que deve ser rápida, mexer nesses controles aqui torna-se pouco prático. Para pegar só esse segmento aqui de cara, basta selecionarmos a opção mudar direção e aquele segmento que antes estava excluído é o que tem destaque e o resto da elipse desaparece. Bem, vamos retomar ao desenho, gerar aqui essa elipse, lembrando que para gerar usa-se a ferramenta seleção e depois clica-se novamente sobre o centro da figura. Agora, para os entusiastas de jogos, provavelmente irão reconhecer, eu construí aqui um Pac-Man bem simplesinho. Fechar um pouquinho aqui o ângulo de abertura e adicionar um olhinho pro Pac-Man. Se eu bem me lembro, o olho dele também é uma tortinha. Vamos lá, vira aqui um pouquinho. Aqui o nosso Pac-Man meio tosco. Para complicar um pouquinho mais o exemplo, vamos construir um fantasminha pro Pac-Man, um fantasminha bem simples. Para isso, vamos utilizar a elipse de 3 pontos. Selecionamos o primeiro ponto, o segundo, e aí construímos uma oval, uma elipse bem ovalada. E agora faremos os olhinhos. Não parece muito com o fantasma do Pac-Man, mas tá valendo. Pessoal, uma última coisinha que eu gostaria de falar, e eu peço desculpas por não ter falado anteriormente, é que uma das opções do CorelDRAW para quando nós temos muitos objetos simultaneamente na tela e queremos tratá-lo como um só, é que nós podemos agrupar objetos. Para fazer o agrupamento, deve-se selecionar 2 ou mais objetos, os quais serão agrupados, e ou através do atalho Ctrl G ou botão direito do mouse sobre a seleção
e apertar em agrupar, nós teremos os objetos, múltiplos objetos tratados como um só, podendo ser redimensionados e etc. Eu peço desculpas novamente por não haver explicado isso aqui anteriormente, mas o importante é que eu não deixei em branco. Terminei aqui. Acabei bloqueando a figura. Ok. Agrupado. Agora redimensionou, fica pequenininho. Aqui um mini fantasminha sendo comido por Pac-Man. Bem, reitero o meu pedido anterior. Façam esse exemplo. Tentem reproduzi-lo, tentem aumentá-lo. Usem a criatividade liberada para produzir figuras com as ferramentas demonstradas até agora. Não precisa se preocupar se a figura ficar simples ou etc. Está tranquilo. A ideia é prática. Próxima videoaula falaremos sobre polígonos, que são as figuras um pouquinho mais complexas, e daremos seguimento às videoaulas avançando nível de dificuldade. Muito obrigado por assistir mais essa videoaula e até a próxima.